E aí, galera? Todo mundo firme? Quem veio no filme ontem aqui assistir? Levanta a mão. Bom, hein? Quem não veio perdeu. Filme tremendo, podem se assentar. Filme maravilhoso. Quem não veio, procura saber o nome, que eu não lembro. Como que era o nome? Como? Uma Vida com Propósito. Tem um livro, mas não é desse livro. É um testemunho assim maravilhoso. Filme forte, né? Mas muito edificante. Então, procurem e assistam. Vocês vão ser bem abençoados. Tranquilo? Alguém com frio aí? Tem. Principalmente as meninas, né? Só para eu ver. Tem visitante? Levanta a mão. Vai apresentar, não é agora. Mas deixa bem alto, só para eu ver. Tem ali, ó, tem um jovem ali, de gravata. Amém. Depois vocês vão ser apresentados. Tá, tem alguém com sono aqui hoje? Não levanta a mão. Mas, vai, tudo bem. Ninguém olha e nem julga, tá? Tem alguém com sono? Levanta a mão. Aí. Presta atenção, hein? Pelo amor de Deus, não durma. Já viram a passagem de Atos 20? Podem abrir então. Atos 20. E o versículo. Deixa eu colocar numa letra maior aqui. Que eu confesso que não preparei meu óculos ainda. Poderia até chamar alguém para me ajudar. Mas vai falar de um adolescente com sono também, vai estar incluído aqui nesse Atos 20. Já ouviram falar do jovem Eutico? Já quem? Já ouviu falar? Não? Então presta atenção. A gente vai ler então o 20. Eu vou ler do 7, tá? E prometo que não vou demorar. Cadê? Depois coloca o tempo ali para mim, que eu não vou passar de 20 minutos, pretendo. Diz assim, ó, no 27. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião, continuou falando até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, o qual ficava no terceiro andar da casa. Eu vou parar, vou orar e depois a gente continua, tá bom? Soberano Deus, Pai, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença neste lugar nos deixe tranquilo e trabalhe em nosso coração para que saímos daqui edificados com a Tua presença, com a Tua palavra que é viva e eficaz. Nos ensine a Te escutar, nos ensine a permanecer atentos, para que em tudo e em todas as coisas nós possamos, ó Deus, glorificar o Teu santo e bendito nome. Amém. Amém? Amém? Agora eu vou continuar, porque vai falar da parte do sono. O 8 diz: havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Uau! O Eutico era um adolescente. Aí eu dei uma estudadinha e ele tinha mais ou menos aí uns 13, 14 anos. E aí quando eu tive a primeira oportunidade para falar para um grupo de adolescentes, eu dei uma estudada no comportamento e nas características do adolescente. Então, normalmente, adolescente não tem muita paciência de escutar por muito tempo. É aí uma atenção de mais ou menos 20, 25 minutos. Depois disso,
Aí ele não presta mais atenção, não. Você tem que dar pirueta, estrelinha. Aí não presta muita atenção e ele fala, meu Deus, esse cara não vai parar de falar. Mas quem estava falando aqui era Paulo. Quem conhece Paulo na Bíblia, levanta a mão. Uau, todo mundo conhece. Porque Paulo era fera. Paulo, primeiro, que ele perseguia os cristãos, né? Mas ele era um cara muito cheio do conhecimento, né? Estudou aos pés de Gamaliel, que era um exímio conhecedor das leis, de tudo que ele precisava para ser alguém que dominasse, por exemplo, quase uma facção contra os cristãos. E Paulo o que fazia? Perseguia os cristãos. Mas aí depois ele vai, tem um encontro com a verdade e se converte. E eu vou só resumir. E esse Paulo, que antes era Saulo, desculpa, né? Era Saulo, e nesse encontro que ele tem, o nome dele é mudado e passa a ser Paulo. Meu, pensa num cara, tem alguém já abrindo a boca, Jesus tem misericórdia. E pensa num cara que manjava tudo da lei. E aí, também manjava tudo daquele quem ele tinha encontrado, que era de Jesus. E ele se converte depois que Jesus é crucificado, né? Mas ele conhece e aí depois disso ele começa a ter as experiências dele com as viagens missionárias. E tinha um conhecimento tremendo. Teve uma época da nossa vida, quando a Cibele perdeu a visão, a gente precisava de uma palavra que animasse, né, que trouxesse ânimo às nossas vidas. E aí eu lembro que uma vez a Cibele estava escutando o louvor e a Cibele fez uma opção. Ela tinha o que era aquilo lá que você escutava as músicas? Alguma coisa de o quê? iPhone, iPad, iPod... Aí alguma coisa. Como que era? É um negocinho pequenininho que tinha umas músicas lá. iPod, esse aí mesmo. O iPod. Ela tinha um iPod e ela colocava as músicas lá. E também tinha um esqueminha de um... Como que você escutava os rádios? Rádio. Porque ela escutou uma música... Tudo isso para chegar... Que ela escutou uma música do... Nossa, eu estava ensaiando... com Juliano Som. E a música foi uma bênção. E ele assim, foi muito usado por Deus e falava exatamente aquele momento que a gente estava passando. E foi uma música que deu um refrigério no nosso coração. Mas mesmo assim, naquela época, teve uma tristeza muito grande em casa. Meu, era muito difícil. Um dia lá em casa era muito difícil naquela época. Era muito pesado, né? E a Cibele também, escutando no YouTube também, aí viu o pastor Cláudio Duarte. Fazia tempo que a Cibele não sorria. De verdade, não tinha motivos para sorrir naquela época. Sério, era terrível. E numa pregação do pastor Cláudio Duarte, quem conhece o pastor Cláudio Duarte? Levanta a mão. Então legal. Ele é um pastor muito engraçado, ele consegue contar algumas coisas engraçadas e encaixar uma palavra muito de Deus. E aí a Cibele também, escutando esse pastor, foi uma bênção. Então, assim, algumas palavras que nos animam, às vezes nós criamos uma admiração por essas pessoas, né? Eu gostaria de um dia, apesar que aqui o Juliano Som já veio, né? E eu também já vi o pastor Cláudio Duarte pregando, mas é gostoso quando você fica perto de uma pessoa que tem uma palavra de Deus e que já foi usado por Deus para te animar, né? Então você admira essas pessoas. E no caso aqui de Paulo, ele já tinha passado por várias experiências, já nesse momento aqui, ele já estava na 3ª viagem missionária dele. Então tinha uma bagagem enorme. E no começo de Atos 20, diz assim, no versículo 1, quando acabou a confissão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los.
Aí no 2 diz assim, ó, atravessou aquelas regiões animando. Então, ó, no versículo 1 ele diz que ele saiu para animar. E depois no 2, ele foi com o intuito também de animar, de trazer uma palavra de ânimo. Paulo, ele passava pelas cidades, pelos lugares, e ele sempre tinha uma palavra de encorajamento. Jesus, hoje está difícil, hein? Depois eu vou dar uma bala para quem aquela palavra que eu não consegui falar que eu estava orando. Ele encorajava, ele dava uma palavra de ânimo. É a mesma coisa se você veio aqui nessa noite, e nessa tarde, e Paulo tivesse uma palavra aqui para você revelada de Deus e te encorajasse. Esse era o papel de Paulo, e Paulo era usado, dentre tantas coisas, ele era usado nisso também. Tanto é que a Bíblia vai e faz uma referência no primeiro falando que ele encorajava, e no segundo também falando que ele encorajava. E ali naquele momento que ele está naquele lugar, ele começa a falar, e tinha bastante conteúdo. Paulo era muito conhecedor de muitas coisas do cristianismo, e ele encorajava, animava, dava uma palavra de ânimo. Aí ele está falando nesse culto aí, que ele vai fazer nessa reunião, ele começa a falar, mas aí ele vai até meia-noite falando. Aí tem um adolescente chamado Eutico, que vai para a janela. E a gente leu aqui, o que aconteceu com o Eutico? Caiu. Caiu da janela e morreu. Aí, parar um pouquinho nesse momento. Era Paulo que estava lá. E Paulo era... se a gente parar para falar de Paulo, a gente tem que fazer uma escola dominical do ano inteiro só sobre Paulo. O cara Paulo simplesmente, ele escreveu, Deus permitiu ele escrever sobre quase a metade do Novo Testamento. Imagina se esse cara não era extremamente usado por Deus. Imagina se esse cara não tinha uma palavra de ânimo para a minha vida e para a sua vida. Mas aí o Eutico vai lá na janela, senta na janela. Eu não sei se tinha cadeiras, mas ele vai sentar na janela. Que lugar perigoso. O que Eutico estava fazendo na janela? Por que Eutico estava lá na janela? Aí eu fiquei pensando, se Paulo está falando em um lugar e o cara vai para a janela, ele está querendo ver alguma coisa lá fora na janela. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de receber a palavra de Deus para edificar as nossas vidas, para nos animar, e a gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora e dá um passo e vai para a janela. E a janela que eu estou querendo dizer é, às vezes você se preocupa muito com aquilo que está acontecendo lá fora, enquanto aqui do altar, às vezes a gente tem os pastores falando e a gente não recebe aquilo que Deus tem para entregar para mim e para a sua vida. E aí a gente fica preocupado com o que está acontecendo lá fora. A gente está curioso que hora que vai acabar o culto. E às vezes Deus tem uma palavra para você naquele momento. Mas aí você e às vezes alguns faz uma opção, vamos para a janela, vamos nos preocupar com as coisas que estão lá fora, o que nos aflige. Esquece de entender que existe uma palavra viva e eficaz, está escrito ali, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não é o homem que fala, é o Espírito Santo de Deus que fala, para edificar a minha e a tua vida. E aí o que acontece? Às vezes a gente fica fraco. Por que a gente fica fraco? Porque a gente às vezes está sentado na janela. E a janela é perigosa. As coisas que estão lá fora, elas são perigosas. É melhor que eu me alimente exatamente daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, do que fique preocupado com as coisas que estão acontecendo lá. Porque eu já falei que vai ser... Não, tem 5 minutos só? Então, que ia ser rápido, que você não ia dar tempo nem de você dormir. Então, presta atenção quando você estiver aqui dentro, é uma dica, e não estou chamando a atenção, mas presta atenção para aquilo que Deus tem para falar no teu coração. Porque
Às vezes você está lá e aí você morre lá porque você cai da janela, você cai naquela tentação. E sabe o que foi mais interessante? Que depois que ele caiu, ele morreu. Se você depois continuar lendo, vai falar que, num gesto simples, Paulo desce, abaixa, e aí, eu gosto muito de entrar na mensagem. Fala que ele abaixa, ele desce até lá. E aí ele abraça. Não falou que Paulo tinha orado. Não falou que Paulo tinha falado, Senhor, cura, ressuscita. Falou que Paulo pega e abraça. Só abraçou. Só para você ter uma noção da unção que Paulo tinha. A Bíblia não fala ali que Paulo orou. Fala só que Paulo abaixou e abraçou. E aí ele fala assim, ó, não se preocupa. Ele está vivo. Aí o Eutico fica vivo. Só por causa de um abraço de alguém que tem unção. Só por causa de um abraço daquele que tem a unção de Deus. Às vezes, a gente despreza o dia das pequenas coisas. Zacarias 4:10 diz assim, para que a gente não despreze o dia dos pequenos começos, das pequenas coisas. Eu posso, sim, porque está disponível para mim e para você, ser um homem usado por Deus. Você pode, sim, ser um adolescente, um jovem usado por Deus. Mas como que vai acontecer isso? Quando que eu vou ter o nível da Cris Belloni de conhecimento? Né, Cris? Quem conhece a Cris? Levanta a mão. A Cris está aqui. A Cris, ela tem muito conhecimento. Eu sou admirador da Cris. Mas como que eu vou começar? Né? Como que eu vou começar? Porque é tão difícil, parece que para chegar num nível de Paulo, num nível da Cris, é tão difícil. Zacarias diz, está lá escrito, que a gente não pode desprezar o dia dos começos pequenos. O que você colocou de propósito para essa semana? Tem algum propósito seu de crescimento, de posicionamento com Deus? Não tem? Vou te dar um. Não levantem a mão. Quem ora todo dia? Não precisa levantar a mão, porque a gente vai constranger quem não ora. Mas tudo bem se você não ora. Eu vou te dar uma sugestão. E essa daí eu aprendi com a minha sogra, hein? Só para você ver como eu amo. Eu tenho amor nesse coração. Até minha sogra eu admiro. Hoje ela me deu, inclusive, uma camisa. Né? Ora 1 minuto. Minha sogra estava aconselhando uma vez um amigo meu, levei meu amigo, ela é pastora, e aí falei assim, está passando por uma dificuldade, isso aqui. Ela perguntou para ele assim, você ora todo dia? Ele falou assim, não oro. Faz tempo que você... Crente, tá? Crente. Aí falou assim, mas faz tempo que você não ora? Eu falei, faz tempo. Ela falou assim, então começa a orar. Quanto tempo? Ela falou para ele orar por dia. Eu falei assim, começa com 1 minuto. 1 minuto. Aí eu falei assim, não, você está de brincadeira. 1 minuto só. Se você tem dificuldade de orar, você se ajoelha e fica 1 minuto. Põe até para despertar, não tem problema. Deus não vai desprezar o dia dessa pequena coisa, porque você está priorizando um diálogo com Ele. E você só vai ter intimidade com Deus quando você se posiciona para falar com Ele, porque Ele quer falar com você. Ele quer despejar sobre você muita unção. Ele quer transformar a sua vida. Então, não despreza o dia das pequenas coisas. Porque eu tenho certeza absoluta que daqui, Deus não tem nenhum propósito em vão. Não tem. E eu tenho certeza absoluta que daqui, do meio de vocês, vão sair pessoas incríveis. Pastores, pastoras, cantoras que louvam a Deus e no meio do louvor Deus habita, a palavra diz, e no meio do louvor há libertação, mas também vão sair advogados
que pleiteiam a verdade, engenheiros que honram com as suas mãos e a sua inteligência o nome de Jesus, pessoas influentes, inclusive até na política, porque a gente precisa de pessoas honestas e bons cristãos na política, porque a Bíblia diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e Ele pode ser o Senhor através da vida de alguém aqui, se tornando um político? Sim. Então, saiba de uma coisa, não despreze o dia das pequenas coisas. E mesmo que tiver um Tuda aqui falando, talvez Deus possa falar com você, porque a palavra dele que é viva e eficaz. E é o Espírito Santo de Deus que trabalha na minha e na sua vida. Amém? Amém? Ninguém dormiu. Glória a Deus. Então que você tenha um desafio. Eu falei de 1 minuto, mas que você faça um desafio. Eu tenho visto jovens, e eu vou falar porque está aqui em casa. Eu fiz um jejum, e aí a gente não obriga os nossos filhos a fazer jejum nem nada. E aí eu sempre compro chocolate, né? Para minha filha, que ela gosta de chocolate, e o bolinho de chocolate ela tem no café da manhã dela e tudo mais. Aí esses dias a Sibeli foi colocar o café, colocou o bolinho de chocolate, ela falou, não mãe, eu estou fazendo um propósito de não comer chocolate. Isso me alegrou muito o coração. E ela fez outros também. Só foi, bolinho de chocolate, está fazendo regime. No caso dela não, porque eu acho que ela é bem magrinha. Se fosse eu, não comendo bolo de chocolate, talvez era suspeito, né? Está querendo fazer regime e está metendo um migué que é jejum. Não. Ela faz isso. Escolhe um item e consagra a Deus uma semana, 21 dias que seja, mas faça para que você se aproxime mais de Deus no propósito. Amém? Amém? Então vamos orar. Soberano Deus, nós te agradecemos por este momento, este período. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra, Senhor, nos nossos corações, ela transforma as nossas vidas, e a tua presença, Espírito Santo, faz toda a diferença para que isso aconteça. Que, ó Deus, esta palavra seja semente plantada e que os frutos disto, ó Pai, desta palavra, Senhor, seja, ó Deus, para alimentar, ó Deus, os teus propósitos e as vidas sedentas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.